Olá, você que nos acompanha no AM1, estamos aqui direto de Brasília, nesse momento, na vice-presidência da Câmara Federal, ao lado do deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Casa. Vamos falar sobre assuntos de interesse do Amazonas. E já vamos começar sobre um anúncio que foi feito pela Azul Linhas Aéreas com voos que ligam Manaus aos municípios do Amazonas. Olá, deputado, queria que o senhor falasse um pouco sobre esse anúncio e a importância dessa interação das cidades amazonenses através dos voos da Azul. O Amazonas é um estado diferenciado, né? O Amazonas é um estado de dimensões continentais, é um estado com pouca ligação rodoviária, só 12 municípios têm ligação rodoviária com a capital e, portanto, você ter uma malha aérea regular, como anunciou a Azul, é algo fundamental. Esses aviões não levarão só as pessoas para passear ou para visitar um familiar. Esses aviões levarão pacientes que precisam de tratamento, levarão parte da economia desses municípios. Então, é algo fundamental e com os voos de rotina, você também tem o barateamento do custo desse deslocamento. Vai ser fundamental para o Amazonas. Essa ação da Azul, coordenada com uma ação do Ministério da Infraestrutura, que a gente tem acompanhado, para a melhoria e recuperação de aeroportos. Como vice-presidente da Câmara Federal, lógico, o senhor tem participado de todos os debates importantes aqui na Casa. Um deles é a reforma tributária. Como estão esses debates e o que muda em relação à cobrança de tributos no Brasil? Olha, a gente tinha alguma clareza do que seria a reforma tributária quando tramitava na Casa a PEC 45 e a PEC 110. Depois da suspensão da tramitação dessas duas propostas de emenda constitucional, o governo tem falado em reforma tributária fatiada, mas até agora a gente não tem clareza do que estará contido em cada uma das fatias. A primeira, a única fatia que a gente sabe o que é a Lei 3887, que unifica o PIS e o COFINS, é algo muito tímido para quem espera uma reforma tributária que melhore o ambiente de negócios no país. O governo fala em refis, mas refis não é reforma tributária. Fala em mudança no imposto de renda, que é uma mudança importante. Fala em mudança no IPI, que a gente não tem clareza do que é e precisa ser vigilante, porque qualquer mudança no IPI tem impacto na Zona Franca de Manaus. Mas é inusitado que o governo fale de reforma tributária sem falar de mudanças no ICMS, que é o imposto onde está contida a maior parte do contencioso tributário no Brasil. Então, me parece que o governo não tem muita clareza do que quer com reforma tributária e, diante disso, eu não vejo perspectiva de votação esse ano. Deputado, reforma administrativa, uma outra reforma que levanta debates aqui no Congresso. Como é que estão as discussões em torno dessa pauta? Eu acabei de vir da reunião da comissão especial que discute o plano de trabalho da comissão e eu digo o seguinte, há um amadurecimento na Câmara de que é preciso fazer ajustes no serviço público. Esses ajustes não podem criminalizar o servidor, pelo contrário, tem que fazer o justo reconhecimento de uma grande maioria de servidores públicos que prestam relevantes serviços ao país, mas precisa, por outro lado, também ter critérios de avaliação de desempenho mais objetivos, mais claros, para que cada servidor preste um bom serviço à população, que é o objetivo final do serviço público. O serviço público não existe por si só, ele existe para bem servir a população. Então, acho que a gente vai criar uma reforma sobre essas premissas. No entanto, é preciso muito cuidado com a conduta do presidente da República em relação a esse tema. Se o presidente da República tentar interferir, como fez na reforma da Previdência, como fez na PEC emergencial, para retirar carreiras militares da reforma administrativa, a gente corre o grande risco de não sair nada também. Estamos passando por uma pandemia e é impossível não falar do combate à Covid e também das vacinas. Como é que o senhor está vendo esse cenário que se apresenta no Brasil? Acho que primeiro a gente tem que saudar a iniciativa do governo do Estado do Amazonas, da Prefeitura de Manaus, que conseguiram no último final de semana vacinar mais de 141 mil amazonenses, entre eles eu, que tomei a minha primeira dose da vacina no sábado, que era a minha faixa etária, e torcer para que esse seja um processo contínuo de vacinação. No início da pandemia, a gente tinha uma falsa ilusão de que existiria um remédio para a pandemia, que era vacina, tratamento, e um remédio para a economia, que era abrir as coisas e deixar tudo funcionar. Com o surgimento da vacina, a gente aprendeu que só tem um remédio para as duas coisas, é vacinar, vacinar e vacinar. Se a gente garantir vacina no braço das pessoas, a economia volta ao normal e a gente vai garantir comida no prato. Você teve uma conquista importante, que foi a aprovação do projeto que trata do mercado de carbono. Fala um pouco sobre isso. A gente aprovou na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, sob relatoria do deputado Bosco Saraiva, que eu quero agradecer. Havia uma tentativa de retirada de pauta, mas eu consegui
convencer os deputados e deputadas que era importante aprovar esse marco fundamental para o futuro da economia do estado do Amazonas e do Brasil. A Europa, os Estados Unidos já tem mercado de carbono regulado. Em 2009, esse mercado movimentou 45 bilhões de dólares e o Brasil, que tem os maiores ativos ambientais, que é a capacidade da floresta de captar carbono da atmosfera, não ganha nada com isso. Acho que chegou a hora da gente regular esse mercado e demonstrar que a floresta em pé pode gerar riqueza e combater a pobreza das populações tradicionais. Vamos agora, na Comissão do Meio Ambiente, que é a segunda etapa do projeto, fazer uma série de audiências públicas, um grande debate, para que a gente leve também esse projeto para a Conferência das Partes em Glasgow, na Escócia, que vai acontecer agora em novembro, e tão logo a gente consiga entregar esse arcabouço legal para um mercado tão importante para o povo brasileiro. Deputado Marcelo Ramos, muito obrigada. E eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para o público do AM1. Bem, primeiro parabenizar o trabalho de vocês. Esses mecanismos de portais, eles democratizam o acesso à informação, mas acima de tudo reafirmar ao povo do Amazonas a minha gratidão. É a vontade de Deus e do povo do Amazonas que me permite viver tudo que eu estou vivendo hoje, e não há maior alegria para um homem público do que poder servir ao seu estado e ao seu país. E eu tenho muito orgulho de hoje representar o povo do Amazonas e procurar devolver a esse povo com gestos de confiança, de trabalho e com resultados concretos que melhorem a vida das pessoas. Muito obrigada, deputado Marcelo Ramos. Essa foi a nossa conversa com o vice-presidente da Câmara Federal, Marcelo Ramos. E se você quer ficar antenado em tudo o que acontece aqui em Brasília, é só ficar conectado no Amazonas 1.